Sempre existiu assédio moral no trabalho, porque é um fenômeno humano, um fenômeno relativo à própria natureza humana. Onde há trabalho, há ser humano, e onde há ser humano é possível existir relações contaminadas pelo assédio moral e outras formas de abuso, como o dano moral, como o assédio sexual. Apesar de ser um tema antigo, tão antigo quanto o trabalho humano, o assédio ele é recente. Os seus estudos sistematizados de forma científica, da forma como conhecemos hoje, é recente. A partir da década de 80, nós temos estudos do Dr. Heinz Lehmann, na Alemanha, psicólogo do trabalho, que vem trabalhar justamente dessa questão. Faz experiências com crianças e, alguns anos depois, analisa o comportamento no ambiente de trabalho. O assédio moral é uma interação social, então, na vida de relações, né, da qual um indivíduo é atacado por um ou mais indivíduos de forma diária e repetitiva, reiterada, continuada, durante meses, levando a pessoa assediada a sentir-se numa posição desprotegida, e levando-a, então, ao desenvolvimento de enfermidades e o afastamento do trabalho. O assédio, pelas características próprias dele, como peculiaridade própria, ele não se confunde com dano moral e com assédio sexual. Só fazer uma distinção. O dano moral ele pode decorrer ou não de assédio moral. O dano moral ele pode ou não decorrer de assédio moral. O assédio moral ele sempre vai implicar num dano moral, por conta da reiteração, por conta do desmerecimento, por conta do ataque a direitos à intimidade da pessoa, direitos fundamentais de personalidade. Agora, o dano moral ele é um termo mais amplo. O termo mais amplo. Por exemplo, se ocorre uma discussão no local de trabalho, uma pessoa xinga ou agride de forma verbal ou não verbal um colega, de modo a provocar dano, dano moral, isso por si não configura assédio moral. Isso por si não configura assédio moral. O assédio ele tem que ser o quê? Tem que ser reiterado. Ele tem que ter relação com o trabalho, sim, mas ele tem que ser reiterado. Da mesma forma, assédio moral não se confunde com assédio sexual. O assédio sexual ele tem relação com a questão sexual. O assediador ele sempre está numa posição de superioridade hierárquica. Não é o que acontece no assédio moral. Necessariamente, no assédio moral, ele ocorre mesmo inexistindo vínculo hierárquico entre assediador e assediado. O assédio vertical descendente é a forma mais comum de assédio, né? É o assédio praticado pelo chefe. É uma forma muito comum. Não digo que é a pior, porque a pior nós veremos que é o assédio misto, né? Em que os colegas e o chefe assediam o colega, o assediado, mas essa forma é a forma mais comum. É aqui que temos nos debruçado e aparecem mais casos e preocupações relativas a essa situação. Sempre envolve uma situação de abuso. Abuso do quê? Da prerrogativa de coordenar. Abuso da prerrogativa do poder diretivo do servidor, que, como todos sabemos aqui no serviço público, está ali ocasionalmente ocupando uma função ou um cargo em comissão. A outra forma é a menos comum, né? Mas acontece também, na qual um servidor, um empregado, um trabalhador ou mais, ou um grupo, assedia um chefe. Isso não é tão comum, mas é classificado pela doutrina, isso é encontrado na doutrina, e no serviço público é muito mais fácil de acontecer do que na iniciativa privada, por exemplo, por conta da estabilidade.
Assédio moral proveniente de colegas, muito parecido com o bullying. Por fim, a última espécie, que para mim é o mais sério, é o mais grave e demanda maiores preocupações, né? É o assédio praticado pelos colegas. Num primeiro momento, esse assédio, ele se inicia como um assédio horizontal, os colegas assediam aquela pessoa, aquele servidor. Num segundo momento, esse assédio encontra o concurso da chefia, que é quem deveria estar cuidando do ambiente de trabalho. E, por fim, então, ele acaba se transmudando num assédio vertical descendente, ou seja, o chefe acaba englobando, absorvendo aquela conduta dos colegas. Nessa situação, para mim é mais grave, por quê? Porque, em geral, o servidor ele fica numa posição em que não há escapatória, não há saída. Os sujeitos do assédio, como eu adiantei, são três. O assediado, que é a vítima, o assediador, que é o causador do assédio, e a organização, que pode ser a administração pública, direta, indireta, pode ser uma empresa, pode ser uma associação de classe, enfim, uma organização humana. O assédio, como eu disse, ele não é um simples dano moral. Ele é uma conduta qualificada. Então, para se ter presente o assédio moral, nós temos que ter o quê? Conduta abusiva, ativa ou omissiva. Então, conduta, por que conduta? Conduta, em direito, conduta é um termo que se refere ao ser humano. É conduta, ação valorada pelo direito, pelo ser humano. Então, conduta abusiva. Se a conduta não for abusiva, não vai configurar o assédio moral. Ativa ou omissiva. No ambiente de trabalho, a maioria da doutrina fala no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Então, tem que ter relação com o trabalho. Mas não no ambiente de trabalho propriamente dito, físico. Tem que ser a pretexto do trabalho. Tem que ter relação com o trabalho. Uma pessoa pode ser assediada, mas ela não ter relação física direta com o trabalho. Pode trabalhar fora, pode trabalhar em outro local, pode ser um cedido que está localizado em outro ministério, mas mantém algum vínculo administrativo com o órgão cedente. Aí o assédio pode acontecer. Então, no ambiente do trabalho, ou ambiente que tenha relação com o trabalho, ou o caso, por exemplo, do servidor que é assediado no ônibus, que leva o pessoal para casa ao final do expediente, que afete a saúde física, psíquica ou física do indivíduo, fazendo-o, então, sentir-se excluído, humilhado e incompetente. Daí as consequências. As consequências do assédio, em geral, são as mesmas, são muito similares, são muito parecidas com a do estresse, né? Tristeza, cansaço. O assédio, estando bem caracterizado, nós vemos que ele tem implicação em relação a dois grandes direitos fundamentais do servidor público na administração, como de resto qualquer trabalhador. O direito à saúde no trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho. O direito à saúde está previsto de forma expressa, assento constitucional. Ele vem acompanhado de outros direitos fundamentais, né? A integridade física, a saúde mental, a saúde moral, a saúde física, evidentemente, né, gente? Porque o assédio ele tem consequências de natureza, podem ter consequências de natureza psicossomáticas, né? Então, o texto constitucional brasileiro trata expressamente do direito à saúde no trabalho.
situações eventuais, uma discussão acalorada por conta de pressão no trabalho. Pode configurar dano moral. Se um colega ou se um coordenador profere um termo ofensivo para se referir a outra pessoa, nós temos aí sim um dano moral. Como não? Mas vai depender do caso concreto a se analisar. Mas assédio não vai ser. Por quê? Porque é uma conduta, uma situação, ainda que seja esporádico. Ainda que seja esporádico. Exigências profissionais. Em geral, é normal haver o quê? Metas, exigência de trabalho, críticas ao trabalho do outro. Isso pode acontecer. A administração ficaria muito tolhida se ela não pudesse, se o coordenador, se o chefe, se o diretor, ou seja, de quem ocupa os postos de comando, não pudessem ter um comportamento no sentido de exigir ali o cumprimento, né, da prestação de trabalho. Conflitos no local de trabalho, no ambiente de trabalho, conflitos das mais diversas naturezas. Se não configurarem conduta reiterada, não tem porquê. Eu posso me desentender com um colega hoje, posso me desentender com outro colega amanhã por outro motivo, ou pelo mesmo motivo, mas isso tudo pode não configurar, o conjunto da obra pode não configurar o assédio, ainda que possa configurar um dano moral. E más condições de trabalho. Más condições de trabalho também, por si só, não configuram assédio moral. Tem que haver o quê? Tem que haver o quê? Tem que haver, em todas as situações de assédio, tem que haver o intuito deliberado de destruir, de prejudicar. O assediador, então, como todo servidor público, ele tem inúmeras responsabilidades. Tanto a civil, a ação de regresso, né, do artigo 37, parágrafo 6º. Há uma discussão se é ou não é imprescritível. O 37, parágrafo 5º, fala assim que a lei estabelecerá os casos de prescrição, ressalvadas as ações de ressarcimento ao erário. Aí tem gente que diz... Tem entendimentos que diz que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Eu acho isso muito ruim para nós que somos servidores. Né? Daqui 50 anos, está lá se aposentando, tem uma ação de regresso por algo que aconteceu há muito tempo atrás. Por vezes, essas centenas de milhares de processos que passam pela gente no decorrer dos anos, você não tem nem conhecimento, nem ideia. Em todo caso, a discussão da imprescritibilidade da ação de regresso está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Mas, em geral, fiquem com a ação de regresso. Penal, várias condutas. As infrações disciplinares, que têm relação com a prática, especialmente do assédio moral vertical descendente. E, por fim, pela novidade, né, a decisão relativamente recente, a improbidade administrativa.